Olá, tudo bem? Meu nome é Inuque Barreto. Eu atualmente sou técnico de som, técnico de iluminação, produtor técnico, mas sempre fui e nunca vou deixar de ser músico, que foi onde tudo começou. Eu comecei na música com cavaquinho, bem novo. Comecei a estudar, fiz aula, um professor amigo que ia lá em casa me ensinar. Comecei a ir para a rua para tocar, até que eu conheci e me apaixonei pela percussão. E foi na percussão que eu evoluí mais na música, que eu pude tocar com vários artistas, participar de vários projetos, conhecer vários lugares que talvez eu demoraria muito tempo se não fosse a música para conhecer. E nessa ambientação e nessa busca por projetos, busca pelo sonho de ser artista, pelo sonho de levar a música como músico a várias direções, a outros níveis, foi que eu conheci a parte técnica e também passei a admirar muito a parte técnica, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, sou sedento por conhecimento, eu sempre tive na minha cabeça que nada é impossível, né? Que a gente consegue conquistar tudo desde que a gente se dedique, e o conhecimento ele faz parte disso. Então eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, principalmente quando se fala de área técnica, de área profissional, eu sempre me dediquei muito a aprender, né? E foi dentro do estúdio, onde a gente foi num projeto que eu fazia parte, a gente foi gravar uns projetos que eu comecei a gostar da parte técnica e me envolver mais com a parte técnica e trabalhar nesse estúdio. E ali eu adquiri bastante conhecimento, talvez não tivesse o espaço necessário que eu precisava para colocar tudo em prática, né, e evoluir mais. Mas com o tempo eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que na verdade já conhecia, era um grande amigo, uma pessoa que eu admirava muito. E esse eu vou fazer questão de falar o nome dele aqui, que é o Luiz Paulo, meu irmão. E ali juntos eu tocava na banda dele, estava tocando na banda dele, e juntos a gente, um pouco antes da pandemia, teve a ideia de montar um estúdio. E aí, talvez pela primeira vez, eu ia ter a oportunidade de colocar o que eu vinha estudando em prática. A gente começou o projeto do estúdio na pandemia, que virou uma produtora, onde a gente fez live de vários artistas. A gente veio a produzir vários artistas, seja musicalmente, seja de estrutura, seja de audiovisual, parte de estúdio e gravação. E ali foi onde eu consegui evoluir mais e buscar cada vez mais conhecimento. Fiz vários cursos, fiz cursos de áudio, cursos de estúdio, cursos de mixagem, masterização, de captação, de gravação, de produção. Estudei bastante e a gente junto conquistou bastante coisa no cenário. A empresa evoluiu bastante e a gente desenvolveu muita coisa, muitos projetos juntos. Eu lembro que a gente estava no período de lives, até que um outro grande amigo nos ligou e falou que precisava de uma empresa, de uma estrutura para fazer a live de um artista que ele trabalhava na época. E passa um filme na nossa cabeça porque num dia você está iniciando um projeto, iniciando uma empresa, e no outro está na casa de um grande artista que confiou no teu trabalho, confiou na sua estrutura para fazer a live dele. E deu tudo certo, tanto que a gente voltou e fez outras lives com ele e surgiu uma parceria muito grande naquele momento ali. Esse artista foi o Jorge Versilo. Então a gente saiu do zero durante a pandemia para estar indo fazer live na casa de um artista internacionalmente conhecido, né? Um artista brasileiro de muito renome. Então foram coisas que foram muito importantes para a minha experiência
para o meu legado, para a minha história. E daí eu continuei estudando. Chegou um determinado momento que a nossa parceria, eu e o Luiz Paulo, abriu, ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu, continuo seguindo até hoje. E continuei sedento por conhecimento, eu sou um cara muito curioso, eu sou o tipo de pessoa que quer saber como as coisas funcionam de fato, né? Ver alguma coisa curiosa e, cara, como é que será que faz isso? Como é que... E eu vou lá e dou um jeito de aprender, ou seja, faço um curso, ou busco alguém que tem mais conhecimento. Eu não tenho vergonha de expor os meus limites, porque eu conhecendo os meus limites, eu sei quais limites eu tenho que romper, né? Eu, durante essa minha caminhada, eu ouvi muito de várias pessoas dizendo que eu era uma pessoa perdida, que eu não sabia o que eu queria, que eu queria fazer tudo e, não, e eu sempre tive esse embate, né, de pessoas que ficavam tentando nos limitar a conhecimentos únicos por conta de suas próprias limitações. Mas eu nunca coloquei esse limite em mim, nunca impus isso em mim, porque eu me conhecia e sabia que eu poderia ir mais além. E eu creio que isso pode se estender a todo mundo, desde que você busque conhecimento, desde que você busque dedicação, desde que você busque fazer o melhor possível com aquilo que você tem ou que você não tenha, que você venha a conquistar ou aprender ou agregar. Eu costumo falar que não é impossível você executar várias tarefas ao mesmo tempo e todas com qualidade desde que você se dedique a isso. Assim como não é impossível se dedicar a outras áreas, áreas que são distintas, mas que você possa fazer com excelência, se propondo a fazer com excelência. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe do meu potencial, sabe da minha qualidade, confia no meu trabalho e eu sou prova de que isso é extremamente possível. Foi ao conquistar essas experiências e trabalhando, eu me deparei com um cenário onde a informação não é que ela seja difícil, mas tem muitos profissionais hoje no mercado que trabalham, mas não têm experiência com aquilo. Ou foram adquirindo experiência com a porrada, com o dia a dia, mas não buscaram se especializar, não buscaram entregar o melhor deles naquela área, talvez por falta de tempo, ou por falta de interesse, ou por já estarem colocados no mercado naquela função, acham que não precisam mais daquele conhecimento inicial ou especialização. E quando lá atrás, né, quando eu ainda era músico do Luiz Paulo, eu, em cima do palco, ouvi a necessidade de descer do palco para ir operar o som de um show que a gente estava fazendo, porque o técnico não estava respondendo à altura do que a gente precisava ali, não estava nos atendendo com o mínimo que a gente precisava. Eu desci e resolvi. E aí ali eu comecei a perceber essa deficiência no mercado. Tem muita gente trabalhando, poucas com qualidade e conhecimento suficiente para aquela função. Muitas das pessoas estão ali só por indicação ou pela necessidade de ter alguém, e aí foram crescendo, evoluindo dentro do mercado, mas não evoluindo em conhecimento, técnica ou precisão naquilo. E aí, por ver essa deficiência, eu falei, cara, eu acho que eu vou migrar de área. Apesar de como músico, eu era muito feliz, era uma terapia para mim, e eu achava que eu não ia me desligar como músico nunca. Mas eu migrei, fui trabalhar na parte técnica, tive a oportunidade de trabalhar com vários artistas como técnico. Também foi algo que foi muito rápido, tive a ajuda de várias pessoas.
tem um cara que é muito importante nesse meu crescimento e evolução, que é o Alex, que é um cara que me deu várias oportunidades, me colocou para trabalhar com artistas grandes. Ele me indicou, me ensinou muito, não só musicalmente falando, a parte técnica, né? Mas me ensinou como um técnico deve se portar. Talvez ele nunca tenha falado comigo sobre isso, mas as minhas observações e em tê-lo como referência me fizeram aprender isso. O Alex é um cara muito amado por todo mundo, um cara muito respeitado, muito humilde, e eu aprendi muito nessas observações com ele. É um cara que eu aprendi bastante. E aí, com isso, eu fui trabalhar em parte técnicas e também, como eu disse, foi muito rápido. De um dia eu estava no Barril 8000, que era onde a gente fazia show, e por eu evoluir tecnicamente rápido, assim, eu passei a trabalhar no Barril também, cuidando da parte de som, sendo muitas das vezes o técnico responsável da casa, para estar em grandes festivais. E assim, eu vou citar o Rap Festival, que foi muito rápido. Acho que eu comecei a trabalhar na parte técnica, em 2, 3 meses eu já estava no palco do Rap Festival fazendo PA com um artista conhecido. E foi uma experiência muito legal, assim, porque eu nunca tinha lidado com situações nesse nível, né? E pude somar e fazer o meu melhor ali, porque talvez na minha mente eu não tivesse pronto, mas tecnicamente eu estava extremamente capacitado por conta da busca constante que eu estava em estar capacitado e pronto para o que aparecesse. E nessa percepção, né, de eu ter que descer do palco para poder cuidar da parte técnica, eu percebi que existia uma deficiência na parte técnica de bons técnicos. Não é que não tenham bons técnicos, tem muitos bons técnicos que já estão trabalhando, que já têm os valores dele no mercado, e tem técnicos que não têm tanta qualidade assim, que também estão trabalhando porque faltam técnicos bons, né? Até para incentivar esse cara a evoluir, tanto em técnica quanto financeiramente falando, a valorização do profissional. E nessa percepção, eu vi que eu poderia me destacar mais rápido na área técnica do que eu estava me destacando na percussão, na música como músico. Porque eu já vinha há anos tocando, tive algumas boas oportunidades, umas eu não consegui evoluir na oportunidade porque talvez eu não estivesse preparado, ou porque são muitas pessoas boas, né? Eu conheço, sei lá, 200, 300 percussionistas com uma qualidade absurda, né? Disputando oportunidades. E talvez se você subir e você em algum momento cair, você não vai recuperar. E aí, como técnico, eu vi essa fragilidade no sistema e vi uma oportunidade de melhorar financeiramente o meu cachê, porque na época que eu comecei na parte técnica, o meu cachê já era melhor do que o meu cachê de músico. Eu pensei muito por esse lado. E como eu sou muito sedento de conhecimento, como eu falei, de estar aprendendo, de entender como as coisas funcionam, eu fui migrando para outras áreas. Eu conheci a parte técnica de som, de estúdio, fiz um curso que foi muito importante para mim, que é a Universidade do Áudio, que é dali que eu tirei todo o meu fundamento de áudio, seja para o estúdio, seja para o ao vivo. Ali eu aprendi muita coisa. Teve 2 mentores assim da Universidade do Áudio que foram muito importantes para a minha formação, que são minhas referências, que é o César Santos. Um deles é o César Santos, o outro é o Pedro Peixoto. São 2 pessoas, 2 técnicos, 2 engenheiros de mixagem e masterização, engenheiros de captação que são minhas referências assim até hoje para muita coisa que eu fiz e faço no mundo do áudio. E daí eu migrei, já pensando no audiovisual, lá na produtora com o Luiz Paulo. Eu fui migrando sem querer para a luz, para entender como funcionava o universo da luz pro audiovisual. Porque como a gente montou uma produtora de audiovisual, eu fui estudar todos os pontos do audiovisual. Então, produção, cinema, roteiro, gravação, câmera,
operação de câmera, sistema de gravação, material, equipamento e iluminação. E ali eu fui estudar, estudei iluminação cênica, fiz um curso de operação na MA, que foi o curso que eu evoluí muito a minha parte de iluminação. Um dos cursos mais importantes que eu fiz na parte de iluminação, talvez, porque apesar de ser um curso extremamente técnico de parte operacional, sem aquilo ali eu não conseguiria aplicar o que eu aprendi na iluminação cênica, na iluminação cenográfica. E aí foi uma virada de chave que até então era mais para essa questão do audiovisual. Até que determinado ponto da minha vida profissional, eu fui convidado para ser produtor técnico do Thiago Soares, que é um cara que também muito importante na minha carreira, porque ele sempre me deu muitas oportunidades quando eu ainda estava na questão de captação, de produção. Eu iniciei uns projetos com ele de captação. Aliás, muito antes de vir a trabalhar com a parte técnica de áudio, eu participei de produções de audiovisual do Thiago Soares filmando como câmera, né? Mas é uma área que eu deixo guardado assim, porque não é o meu foco. Mas se precisar fazer, eu faço. Porque eu, como disse, estou sempre estudando, sempre buscando, então foi a área que eu estudei também, parte de edição de vídeo e tal. Mas voltando aqui, o Thiago me convidou através do Merbudinha, que era o produtor dele, é o produtor dele, para entrar de produtor técnico lá. Eles estavam com essa deficiência na época. E por eu entender um pouco de áudio, um pouco de luz, um pouco de produção, um pouco de produção de palco, seria uma boa oportunidade para mim e para o Thiago, estrutura, né? Ter um produtor técnico que conhecesse todas as áreas. Eu, mais uma vez, numa missão nova, eu sempre, se eu vou entrar, eu quero estar entre os melhores, quero me dedicar. E aí fui estudar produção técnica, fui estudar produção, fui estudar desenvolvimento de produção, tanto de artista quanto produção técnica de eventos, produção de palco. Me dediquei bastante a essa área. E chegou um determinado momento que a equipe cresceu muito. Assim, a equipe em si, não pessoas, assim, o trabalho cresceu muito, o trabalho do Thiago cresceu muito. E a gente foi fazer o Samba Recife. Eu até então estava como produtor técnico. E aí a gente, aquelas conversas que a gente sempre teve, eu e o Thiago, sobre entender o que era melhor para o projeto, a gente falou, cara, acho que está na hora da gente colocar mais um técnico para fazer monitor, colocar um iluminador e a gente ir para cima, crescer, evoluir o projeto. Só que mirando no Samba Recife, a gente precisava fazer essa equipe evoluir de forma rápida. Talvez em uma semana a gente precisaria de um iluminador que conhecesse o show. Eu, como músico e acompanhando o Thiago já há algum tempo, conheci o show, estaria ali criando uma oportunidade de fazer um show como iluminador do Thiago, ao invés de produtor técnico, que era a minha função. Foi ali que entrou um produtor técnico e eu fiz esse show do Samba Recife como iluminador e fiquei como iluminador do Thiago Soares até o comecinho desse ano, onde eu me desliguei da equipe lá. E foi nessa grande missão de fazer um palco grande que eu comecei a colocar o meu lado iluminador para fora. E aí nasceu oportunidade de programação de timecode, de produção de show. Eu já tinha estudado cenografia quando fui fazer o audiovisual, estudar para audiovisual. Então eu juntei os conhecimentos que eu tinha de cenografia com produção de timecode, produção de programação de luz. E me desliguei um pouco do áudio. Não é que eu me desliguei totalmente, mas os trabalhos de áudio começaram a ficar um pouco mais em segundo plano, porque estavam aparecendo muitos trabalhos na parte de luz.
mas eu sempre estava fazendo alguns trabalhos gravando. Inclusive, eu como iluminador do Thiago, a gente fez um audiovisual no Rei do Bacalhau, que a parte de captação de áudio fui eu que fiz. Então, eu estava sempre envolvido com áudio. Eu acho que nunca me desliguei de área nenhuma. Eu sempre, em segundo plano, estava fazendo de tudo um pouco. Tanto a parte de produção, quanto a parte técnica, como a parte de áudio, a parte de luz. E quando eu migrei de fato para a parte de luz, a gente também teve a necessidade de ter conteúdos para o painel de LED dele, que até então era um conteúdo bem simples. E como produtor técnico eu já tinha desenvolvido alguns outros conteúdos, mas quando eu migrei para a iluminação eu me senti obrigado a desenvolver mais conteúdos e fui desenvolvendo os conteúdos dele, coisas que eu já fazia, mas que vieram a fazer parte do meu organismo ali de produção. E aí também apareceu a oportunidade de trabalhar criando conteúdo, desenvolvendo. Hoje eu consigo afirmar que na área artística e de eventos eu consigo funcionar, trabalhar, produzir em todas as áreas, seja ela de produção técnica, produção artística, produção de palco, parte técnica de PA e monitor, parte técnica de iluminação, parte técnica de montagem de estrutura, montagem de iluminação, de palco, de som, alinhamento, parte de operação de vídeo, operação de painel, criação e desenvolvimento de conteúdos, né? E eu sigo aprendendo, eu sigo evoluindo. Eu acho que todo dia eu aprendo algo novo e busco aprender mais e mais e mais e mais, porque eu acho que é o que me movimenta, assim. É o meu principal combustível dentro disso tudo, é aprender, é estar sempre aprendendo.